canal Buscando a Completude. Meu nome é Gustavo Cordeiro e se passou a semana referente aos estudos da Parashá Behar. Behar quer dizer no monte e compreende Vaikra, Levítico capítulo 25 do verso 1 ao capítulo 26, verso 2. Estamos quase encerrando os estudos do livro de Vaikra, que é o livro de Levítico. Esse livro é muito importante. Cada um de nós possui um destino que Hashem preparou, e só Hashem pode nos conduzir. Isso por intermédio da sua palavra viva, que é Yeshua. Mas ao mesmo tempo todos fazemos parte de um propósito que é coletivo. Somos parte do corpo do Messias, Yeshua, e estamos em um tempo de restauração, sabendo que o foco principal sempre deve ser a pregação do Evangelho, a salvação em Yeshua, o Messias, e a edificação adequada requerida por Deus para o seu povo. Por isso precisamos ser sinceros, a fim de compreendermos de fato a vontade de Hashem, pois estamos nesse tempo de resgatar princípios e restaurar valores. O Espírito de Deus está movendo nos 4 cantos da terra uma restauração apostólica e profética sobre o seu povo. E a Torá, que seria aqui no caso, ou é no caso, o Pentateuco e os demais livros das Escrituras, chamado ali tudo de Antigo Testamento, são essenciais. Aquilo que é essencial é aquilo que não pode ser deixado de lado nem ignorado, pois o chamado Antigo Testamento, que de antigo não tem nada, nos foi legado a fim de habilitar para esse tempo um povo preparado. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando diz aqui neste texto, toda a Escritura, não havia o Novo Testamento compilado ainda. Aqui Shaul, o apóstolo Paulo, está falando do chamado Antigo Testamento, no qual também encontramos o livro de Levítico. E na Parashá Behar temos um assunto muito importante que é um dos principais temas a ser tratado, que é o ano do jubileu, chamado em hebraico de Yovel. E eu quero trazer um aspecto referente ao jubileu, que é o aspecto escatológico. Não tem como ter entendimento escatológico, visão profética correta, se não restaurarmos o contexto original das Escrituras em nosso meio, colocando no seu devido lugar Israel, o povo judeu e demais pilares, todos aí essenciais para alcançarmos a restauração de todas as coisas. Eu vou trazer aqui um aspecto profético do jubileu, pois a Torá nos traz instruções sobre o futuro do povo de Deus, o futuro do povo de Israel. E muitas vezes ouvimos dizer, o jubileu trata da liberdade para os cativos, liberdade para aprisionados. Sim, é isso mesmo. E isso também nos faz lembrar do que o próprio Yeshua leu na sinagoga, que é uma passagem de Isaías que fala sobre o jubileu. Temos isso no Evangelho segundo Lucas, ali no capítulo 4, a partir do verso 14, que é um trecho da Brit Hadashah que eu selecionei para esta Parashá. Nós precisamos entender como povo de Deus, como que a nação de Israel reflete para as nações, reflete para o mundo o que Deus tem planejado para toda a humanidade. Israel representa sim a oliveira, mas também representa a figueira. E essa figueira tem o papel de nos dar entendimento de onde estamos na linha de tempo de Deus, pois estamos seguindo um cronograma de Deus. E onde estamos na linha de tempo de Deus? Onde o jubileu se encaixa nisso? E o que o jubileu nos ensina sobre os últimos dias aos quais já estamos vivendo? Outro tópico importante é sempre lembrarmos de que a Torá fala do Messias, e quem estuda a Torá de forma correta identifica o que? Yeshua na Torá. A lei de Deus é o referencial para a revelação da identidade e a missão do Messias. Os sábios de Israel sempre concordaram e ensinavam isso. E na Torá também vemos todo o plano de redenção universal para o mundo. Então, dentro da Parashá Behar, vamos ler acerca da instrução do Yovel, do jubileu. Isso está em Vaikra, Levítico, capítulo 25, e eu vou ler do verso 8 ao 13. Diz assim: Contarás 7 semanas de anos,
7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamarei liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, santo será para vós outros. O produto do campo comereis. Neste ano do jubileu tornareis cada um a sua possessão. Vaikra, Levítico 25, do 8 ao 13. Então aqui fala do Shemitah, que é o ano de descanso sabático da terra, de 7 em 7 anos. E 7 Shemitot vão dar o jubileu, este ano muito especial de 50 em 50 anos, onde a Torá nos mostra aqui que havia uma instrução para que justiça fosse feita. Presos eram libertados, as dívidas eram perdoadas, a posse de cada família ou tribo voltava ao seu proprietário original. Ou seja, aqui havia uma certa equalização social. Então, era feita justiça de 50 em 50 anos, e essa data chamada de jubileu era muito importante. Os próprios sábios de Israel sempre entenderam que o jubileu representa uma das maiores profecias das Escrituras sobre a era messiânica. Esses rabinos dizem que o evento do jubileu é uma referência à era do Messias, onde Israel retornará à sua herança. E esse evento do jubileu que os rabinos veem nesse aspecto mais profético do jubileu, um aspecto escatológico, trará liberdade às nações. Esse entendimento rabínico acerca do jubileu é muito interessante, pois não trata exatamente dos detalhes do jubileu naqueles dias, há cerca de 3.500 anos atrás, mas os rabinos trataram aqui de um jubileu escatológico, ou seja, essa instrução aqui na Torá não se trata apenas de como o jubileu era feito antigamente, mas também aponta para um jubileu profético. Ele aponta para o retorno de Israel à sua herança. E que herança é essa que foi tomada de Israel e que precisa retornar para Israel? Existe algo que os rabinos já haviam identificado. Eles diziam: o jubileu fala dos dias do Messias, onde o Messias seria o próprio jubileu. E essa restauração de Israel em jubileu traria liberdade para as nações. Porque Israel, no seu contexto profético, tendo o seu tabernáculo restaurado, leva ao mundo o conhecimento de Deus. Vimos um cumprimento nesse sentido através da obra do Messias no madeiro. Yeshua então ele é ressurreto pelo Pai. Em Atos dos Apóstolos temos esse relato, que Yeshua depois continua instruindo os apóstolos logo após a sua ressurreição, por 40 dias antes de ser elevado às alturas. Interessante que estamos exatamente nesse ciclo do calendário bíblico, conhecido como Sefirat HaOmer, que quer dizer contagem do Homer. Esse é um tempo em que temos uma contagem de preparação entre Pesach e Shavuot. Esse é um mandamento da Torá, e a aplicação disso para nós hoje, judeus e não judeus no Messias Yeshua, é de galgarmos níveis de humilhação, renúncia e santidade, em busca de mais elevação espiritual. Claro que essa busca de se aumentar a conexão com Hashem deve ser constante independentemente de mandamentos atrelados aos Modim, que são os tempos determinados por Deus que encontramos nas Escrituras. Mas temos esse tempo da contagem do Homer realizado entre Pesach e Shavuot para aumentarmos o drive, entre aspas, nessa busca por transformação. E nesse mesmo Moed, Yeshua ressurreto esteve por 40 dias com os apóstolos dando mais Toratot, mais instruções acerca do reino de Deus, e eu acho isso tremendo. E quando chega em Shavuot, festa conhecida como Pentecostes, vemos o mover do Espírito de forma profunda, um derramar muito forte, capacitando os santos para a proclamação do Evangelho na nova aliança, na Brit Hadashah, feita pela entrega e pelo sangue do Messias Yeshua. Então, o mover do Ruach, do Espírito de Deus,
que começou de forma concentrada para dentro de Israel através de João Batista, passando por Yeshua, agora continua numa profundidade muito forte através dos apóstolos. E então depois começa a alcançar os gentios também. E isso vai rompendo com as fronteiras de Israel. Então Tiago, experienciando tudo isso, cita a profecia de Amós, versos 11 e 12, isso lá em Atos 15. Temos o seguinte lá em Atos capítulo 15. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Atos 15, dos versos 13 ao 18. Então temos esse cumprimento na obra do Messias Yeshua, e teremos um outro cumprimento mais poderoso ainda no retorno de Yeshua, e é a verdade do Eterno que liberta. E a sua palavra é a verdade. Yeshua é o caminho, a verdade e a vida, que é quem faz todas essas coisas se cumprirem. E o que me chamou a atenção a respeito disso que vimos até aqui, que foi apenas um pano de fundo para aquilo que realmente quero trazer, é sobre o mover de Hashem, que veio no seu moed, no seu tempo determinado, dando um start nesse cumprimento profético, referente a Amós 9, versos 11 e 12. Então temos uma sequência aqui. O Messias se revela e ele estabelece após ele os apóstolos. Então já vimos o início desse cumprimento profético do jubileu com Yeshua e os apóstolos. E agora eu vou fazer uso de um texto da Brit Hadashah que eu selecionei para Parashá Behar, que é Lucas 4 a partir do verso 14, que diz assim: Então Yeshua, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui é uma alusão ao jubileu. Então, tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Yeshua a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Lucas 4, dos versos 14 ao 19. Aqui Yeshua estava começando a se revelar a Israel, a maior herança de Israel, o Messias Yeshua, em um tempo único na história, no Moed de Hashem. Então Yeshua se manifesta aqui como homem nesse Moed, e declara ali que através do início do seu ministério se cumpre essa escritura de Isaías 61. Então, sobre esse jubileu profético existe sim esse cumprimento com a manifestação do Filho de Deus. E repito, virá um próximo cumprimento para esse tempo do fim, no retorno de Yeshua na sua segunda vinda. No texto de Lucas 4, que acabei de ler, é como se Yeshua dissesse, entre aspas: aqui se inicia todo esse processo desse ano de jubileu, esse ano de Hashem, essa liberdade aos cativos, começa com a minha atuação em Israel e no mundo. Ali se iniciou a atuação do Messias através do Espírito de Hashem. Só que tem um porém: Yeshua não apareceu do nada para iniciar algo do começo ou do zero, jogando fora tudo aquilo que havia sido construído anteriormente por Deus através de seus servos na história. Através de toda uma edificação e estruturação do chamado dos patriarcas, que foram quem receberam as promessas, em específico concentradas em Abraão, e passada para Isaac e Jacó ou Israel, que veio a se tornar ali um povo muito bem estruturado em leis, estatutos, tradições, um povo separado para o propósito de Hashem, que com grande amor então faz vir o Redentor, o filho de Davi, Yeshua, o Messias, o Filho de Deus. Então Yeshua, ele não apareceu do nada para iniciar algo do começo, algo do zero, jogando fora tudo o que foi construído anteriormente por Deus através dos seus servos. Yeshua veio para continuar.
e alguém lhe preparou o caminho. Se voltarmos aqui no Evangelho de Lucas, um pouco antes desse trecho que acabei de ler, vemos que alguém foi levantado por Deus para preparar-lhe o caminho. Temos aqui o batismo de Yeshua, que foi algo essencial também para o capacitar, lhe revestindo de autoridade para iniciar seu ministério, para ensinar e fazer prodígios em nome do Eterno. E quem que batizou Yeshua? Foi João o Batista, o seu primo. João Batista era um Kohen, um sacerdote que era da linhagem levítica, e uma coisa que faz a diferença é entender em qual contexto Yeshua se manifestou naquele tempo em Israel. Precisamos entender o que Deus fez e o que Deus vem fazendo durante a história, pois só entendendo o que Deus fez é que entendemos o que Ele quer fazer e o que Ele ainda vai fazer. Eu vou repetir, só entendendo o que Deus fez é que entenderemos o que Ele quer fazer e o que Ele ainda vai fazer. E atualmente já é conhecido através de pergaminhos que foram encontrados na região do Mar Morto, muito sobre o contexto histórico da época em que Yeshua se manifestou em Israel. Claro que não é só pelos estudos desses pergaminhos do Mar Morto que nós adquirimos conhecimento sobre acontecimentos e realidades desse tempo em Israel, pois temos outras obras que trazem bastante informações para nós quanto a isso, como por exemplo a História dos Hebreus, escrito por um historiador chamado Flávio Joséfo. Mas o interessante é que nesse tempo em Israel existia a comunidade de Qumran, nomeada por alguns pesquisadores como a comunidade dos essênios. Essa comunidade habitou no Mar Morto algumas décadas antes de Yeshua e também décadas após Yeshua. Essa comunidade de Qumran tornou-se célebre em 1947 com a descoberta desses manuscritos antigos, e esses manuscritos ficaram conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. Os primeiros pergaminhos foram encontrados em uma caverna às margens do Mar Morto. E no decorrer das décadas, após o ano de 1947, esses pergaminhos não foram todos disponibilizados assim de cara para traduções e estudos. Alguns falam que o Vaticano reteve e não queria que todo esse material fosse liberado. Claro, existe uma trajetória aí desse material, desde a pessoa que o encontrou e assim por diante, aquele que foi lá e comprou dessa pessoa e etc. Daí teria que fazer um estudo mais aprofundado só abordando essa trajetória, não é o intuito aqui. Então, muitos dizem que o Vaticano reteve depois esse material e não quis liberar esse material, não queria que isso fosse liberado. Outros já dizem que todo o material não foi liberado assim de cara porque os pergaminhos precisavam de um trabalho profundo de restauração. Estamos agora aí no ano de 5.784 no calendário hebraico, no gregoriano ano de 2024, mas poucos anos atrás, grupos acadêmicos e arqueólogos do meio tiveram acesso a todos os microfilmes desses pergaminhos. E a grande descoberta foi que grande parte desse material testifica Yeshua, Jesus, como um grande judeu precursor de um movimento que havia tomado conta de Israel nos seus dias. Ensinos de Yeshua, ditos, estilos de parábolas, didática, tudo que nós vemos nos evangelhos, nós podemos achar nesses manuscritos dessa comunidade do Mar Morto. Digo isso não pelo fato de que nesses pergaminhos temos ali literalmente parte dos evangelhos, não é isso, mas digo isso no sentido de que temos nesses pergaminhos a mesma linguagem usada pelos judeus na época do Segundo Templo, linguagem que Shaul, o apóstolo Paulo, por exemplo, também faz uso em suas cartas. Essa comunidade do Mar Morto, ela teve início através de sacerdotes, escribas, fariseus, judeus piedosos, comprometidos com Deus em seus dias, que quando viram que os Hasmoneus, que foram os descendentes dos Macabeus, os Macabeus eram aqueles judeus que haviam conquistado Jerusalém novamente no século II a.C. Então esses judeus piedosos, quando eles viram que os descendentes dos Macabeus, conhecidos como Hasmoneus, estavam corrompendo o sacerdócio em Israel, estavam corrompendo o sistema templário, comprando o título do sacerdócio, sendo que o sacerdócio nesse tempo, segundo a Torá, só podia ser exercido por quem é da linhagem de Arão, e o levita só podia ser quem é da tribo de Levi. No entanto, esses Hasmoneus queriam ser reis e sacerdotes ao mesmo tempo. Eles expulsavam os verdadeiros sacerdotes do templo e compravam com os romanos esse direito, sendo que os próprios judeus foram que na época convidaram então os romanos para tomar a frente na região com o intuito de, entre aspas, aí, resolver problemas internos. Então essa família que estava corrompendo o sacerdócio em Israel gerou movimentos contra-reformas, vamos dizer assim. Gerou movimentos contrários,
Um dos movimentos que conhecemos é o movimento farisaico, que se fortaleceu muito ali como uma resposta a essa corrupção dos Hasmoneus, referente à corrupção templária. Então, como simples judeu, o cidadão de Israel não encontrava mais no templo o ensino da Torá verdadeiro, o serviço verdadeiro, o sistema sacrificial correto. Muitos judeus fariseus buscaram alternativas para que o povo continuasse a guardar a fé e praticá-la sem se associarem mais com a corrupção dos Hasmoneus. Claro que outros fariseus, porque o movimento farisaico era enorme, então tinha fariseus que ainda continuavam atrelados ao templo, etc. Mas então uma parte aí desses fariseus, talvez a maioria, teria que trazer daí um estudo mais aprofundado acerca disso, eles deram início em Israel a um grande movimento, ainda no primeiro século antes de Cristo, um movimento de separação do templo. E foi aí que se fortificaram as sinagogas em todo Israel. Esses fariseus eles conseguiram cópias dos rolos da Torá para estudarem nas sinagogas, pois até então os rolos se encontravam apenas no templo e só o sacerdote é quem tinha acesso. Então esses fariseus eles ensinavam o povo a orar, a buscar a Deus através da oração, alfabetizavam o povo, faziam ensinos periódicos da Torá e por aí vai. Outro movimento que nasceu em meio a essa corrupção do sacerdócio e do sistema templário em Israel foi o movimento desses chamados essênios, dessa tal de comunidade de Qumran. Esses já buscavam uma santidade de uma forma diferenciada. Eles buscavam viver a palavra de forma correta, então eles estudavam a Torá e aplicavam as leis da Torá dentro dessa comunidade. Segundo os pesquisadores, através de achados arqueológicos, essa comunidade do Mar Morto tinha um sistema de estudo muito apurado e, de acordo com os pergaminhos do Mar Morto, eles divulgavam uma mensagem para Israel: a necessidade de Teshuvá, de retorno a Deus, a necessidade de arrependimento e retorno aos caminhos de Deus. Essa era a mensagem desses chamados essênios: arrependam-se. Eles tinham uma mensagem sobre o reino, eles diziam, o reino de Deus está por vir e que o povo devia se preparar e se arrepender e voltar a guardar as leis de Deus. Esses essênios apregoavam, larguem a contaminação dos ídolos. E eventualmente esse é um grupo que saiu de Jerusalém e que foi para uma região do Mar Morto. Lá eles se desenvolvem então ali como comunidade durante muitos anos. E essa comunidade desenvolveu lá algumas características próprias. No início eram só homens, eles buscavam a Deus durante todo o dia, eram autossuficientes através de produção de tâmara, e daí vinha todos os recursos deles. E eles começaram um movimento chamado arrependimento coletivo. Eles pregavam que se Israel se arrependesse, abandonando seus pecados e se comprometendo com Deus, eles apressariam a vinda do Messias. Essa era a bandeira desses essênios. E para buscar essa purificação do povo, os essênios se basearam em um texto profético de Ezequiel muito importante, que é um texto ligado à água. E água na Bíblia tem um sentido de pureza, um sentido de purificação. É só olharmos, por exemplo, na Torá. A partir de Êxodo, capítulo 29, lá você começa a encontrar vários mandamentos que fazem uso de água, ligados à purificação dos sacerdotes para exercerem o serviço santo. Então, tinha esse uso de água, eles tinham que se lavar ali, mas isso não tinha um sentido físico simplesmente, mas era um lavar que trazia purificação para se prestar esse serviço santo. Inicialmente no mexicano, no tabernáculo, e depois no templo. Então a água era vista e é vista nas Escrituras e na Bíblia como um todo como algo purificador. E foi através desses mandamentos bíblicos que o judeu vai lá e estabelece a imersão, que chamamos em hebraico de tevilá. O que é a imersão ou tevilá? Ela era e é feita através de um tanque de água, conhecido como mikveh, tanque, com água corrente, e quando o judeu cometia algum pecado ou estava impuro cerimonialmente ou se arrependesse ali de algum pecado grave, esse judeu era orientado pelos sacerdotes a passar pelo mikveh. Então esse judeu ia lá, confessava o seu pecado e era imerso nesses tanques, e quando ele saía ele era considerado uma nova pessoa. O entendimento era que aquela água corrente levava os pecados embora. Esse era o batismo que era aplicado em meio ao povo e que sempre carregava os seguintes significados: arrependimento, mudança de atitude e comprometimento público, pois era feito em público, onde as pessoas testemunhavam que aquele judeu estava se arrependendo de alguma coisa.
Mas olha só o que aconteceu. Essa comunidade do Mar Morto decidiu usar como símbolo do seu movimento a Tevilá, o batismo. Só que de uma forma diferente, e não da mesma forma que era feita no templo. Se visitarmos as ruínas do templo em Jerusalém hoje em dia, encontraremos centenas de tanques de purificação que fariseus e judeus usavam antes de entrar no templo. E faziam isso na época até com objetos, eram tanques enormes. Isso realmente virou tipo uma paranoia farisaica lá na época. Jogavam nos tanques até panelas, cama, jogavam tudo lá nos tanques a fim de purificar. Virou tipo uma paranoia. Mas os essênios viram esse símbolo da Tevilá, da imersão, como símbolo do seu movimento. Qual que era o movimento? Arrependimento coletivo. E baseado nesses pergaminhos que ficaram retidos aí por mais de 60 anos pelo Vaticano, segundo alguns, os essênios tinham o seguinte objetivo: usar a imersão para estabelecer a escolha do judeu de se arrepender. Mas não como a imersão estava sendo usada lá no templo, porque do jeito que estava sendo feito não estava adiantando. Pois pense, toda semana o judeu ia lá se banhar, mas toda semana eles voltavam ao pecado. E aí os essênios pensavam: não está adiantando, pois está faltando comprometimento. Olha só então o que os essênios concluíram: nós vamos pregar ao povo uma imersão, mas que vai ser uma imersão única, como simbolismo do arrependimento, abandono desses pecados e comprometimento de andar e se manter nos caminhos de Deus. Então toda pessoa que quisesse fazer parte, não do grupo dos essênios, mas desse mover, desse movimento, tinha que passar por esse ritual, que era nada mais nada menos do que uma revolução de santificação geral, santificação nacional, que virou uma febre em Israel. Esses essênios recebiam aos montes pessoas em Israel que queriam se arrepender e se santificar para Deus. Claro que no começo esse era um movimento fechado. Quem queria participar tinha que largar tudo e ir morar lá nessa comunidade dos essênios. E segundo pesquisadores, essa comunidade era fechada. E também essa comunidade usava também a Tevilá, a imersão, de maneira frequente, no dia a dia. Eles faziam uso diário do mikveh, com o intuito de manterem aí esse estado de pureza, uma vez que fazia essa primeira Tevilá. Mas esses pergaminhos do Mar Morto também demonstram que depois essa comunidade entendeu que eles deveriam eles deveriam divulgar essa mensagem para todo Israel e para o mundo. Só que eles não sabiam como alcançar esse objetivo de também passar essa mensagem para as nações, para o mundo. Eles entendiam que isso não poderia ficar restrito apenas à comunidade deles. E como eu falei aqui, antes de Yeshua se manifestar na sinagoga da Galileia, cheio do Espírito, e dizer que ali se cumpre nele as palavras de Isaías 61, que fala desse ano de jubileu, esse ano do eterno, que trata da liberdade aos cativos, tal liberdade que começa com a atuação de Yeshua primeiro em Israel e depois nas nações no mundo. Quem que aparece no deserto, próximo ao Mar Morto? João Batista, João o imersor, primo de Yeshua. E qual que era a mensagem de João Batista? Era: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, que era a mesma mensagem desses essênios. Muitos pesquisadores dizem que João Batista era um essênio, mas isso é errado de se afirmar, pois não temos provas disso. Mas o que é nítido, segundo a Bíblia, é que João aparece nessa missão de proclamar essa mensagem de santificação aí para todo o Israel. E que ali não havia necessidade das pessoas se isolarem em nenhuma comunidade. As pessoas adentravam a esse mover e continuavam nas suas próprias casas e comunidades. Ainda assim era requerido um ato público, a Tevilá, a imersão. Todo judeu que quisesse entrar nesse movimento de santidade coletiva tinha que passar pelo batismo, que é um ato público. Ali era um selo. Aí João Batista começa o ministério, batiza milhares e milhares de pessoas, chega ao ponto dele representar ali uma ameaça para o governo, até Herodes depois manda prendê-lo e depois ele é morto. E o que fica claro aqui, que é um dos pontos que eu quero enfatizar, é que não é que os essênios deram origem a tudo, não é isso. Mas esse era um mover de Deus que foi liberado na época. Olha que interessante, o templo estava corrompido. O serviço não era mais o serviço verdadeiro. Não havia Kohen à frente dos serviços. O ensino da Torá estava deturpado. O sistema sacrificial estava de forma inadequada, contrária à Torá. Aí Deus coloca um Kohen, João Batista, lá no deserto.
e estabelece um princípio ali de remissão através desse batismo. Essa imersão, essa tevilá, ela servia para a remissão de pecados. Olhe só que interessante. Esse paralelo, onde o sistema sacrificial estava corrompido, o Espírito de Hashem estabelece esse batismo para a remissão de pecados no deserto através de um Kohen. Isso é tremendo. Então esse era um mover de Deus que foi liberado na época, que, como eu falei, consistia em arrependimento para o reino de Deus. Essa era a mensagem. E os judeus piedosos da época se basearam em um texto profético de Ezequiel que se encontra em Ezequiel capítulo 36, que diz assim: Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Ó pessoal, esse aspergirei água pura aqui deve ser entendido como simbolismo, tá? Então, continuando o texto: aspergirei água pura sobre vós e ficarei purificados, de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, do verso 23 ao 27. Era isso que aqueles judeus piedosos queriam. Israel andando novamente nos caminhos de Deus. E João anunciou para todo o povo esse batismo. Não como era feito pelos fariseus e judeus lá no templo, mas era um batismo único, onde profeticamente se chamava a existência esses trechos aí de Ezequiel 36. E aqui o judeu era capacitado, era sobrenatural. Multidões e multidões seguiam João Batista, mas aí, quando João Batista estava lá, fazendo esse serviço de batismo, de imersão, chega alguém, e João olha e diz: espera aí, esse aí que está chegando, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. O meu batismo é um batismo simples com água, mas o batismo que ele pode dar é muito maior do que o meu. O que eu estou fazendo aqui é preparando o caminho para ele. E agora entendemos por que Yeshua teve que passar pelo batismo de João. O último relato que temos de Yeshua antes do batismo é aos 12 anos. Ele fica lá perdido, entre aspas, em Jerusalém. Depois disso ele aparece só no batismo. E podemos ver em João 3, verso 2, que Yeshua já estava batizando também. E o próprio João Batista explica para um de seus discípulos que isso estava correto. Então João diz lá que foi apenas um precursor para Yeshua. E agora convinha que Yeshua crescesse e ele diminuísse, pois essa era a ordem de Deus, essa era a vontade de Deus. Nesse contexto, João fala lá que Yeshua veio das alturas e que Yeshua está acima de todos. E quais foram as primeiras palavras de Yeshua em seu ministério, que começou realmente após ali a imersão e depois do tempo de 40 dias no deserto? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está às portas. As mesmas palavras desses chamados essênios, as mesmas palavras de João Batista, e essa também foi depois a mesma mensagem dos apóstolos. Nesses textos dos pergaminhos aí encontrados no Mar Morto, existe também, olha só, a menção de um líder, de um ungido, que Deus enviaria no tempo oportuno para levar essa mensagem de santidade não só a todo Israel, mas também para as nações. Lembram do aspecto profético que os sábios de Israel entenderam acerca do jubileu se cumprindo aqui? Os sábios diziam que o jubileu trata da era messiânica, onde é resgatada a herança de Israel, mas que também o que será levada liberdade às nações. Mas até então os judeus ali dessa época dos essênios meio que não sabiam como isso era possível. Eles poderiam pensar talvez da seguinte forma: como que eu vou pregar, sei lá, santidade para um povo que nem sabe quem é Deus, nem sabe o que é Israel, o que é Torá? Esses judeus, eles não sabiam, eles não tinham ali uma clareza total. Eles sabiam que o mundo todo teria que se voltar a Deus, mas como levar essa mensagem para fora das fronteiras de Israel? Tem que ser algo profético. Será que Yeshua, nesse tempo dos 12 anos até o batismo dele, passou algum tempo com essa comunidade dos essênios? Não sei. E não é correto afirmar isso.
Mas João Batista, quando vê Yeshua, testifica que ele é o motivo de tudo que estava sendo feito até então. E isso é claro. E temos que entender o porquê que Yeshua teve que passar pelo batismo de João. Yeshua não tinha pecado. Ele não necessitava de arrependimento, mas Yeshua precisou se conectar com o mover de Deus nos seus dias. Algo dos céus que Hashem estava fazendo. Então Yeshua vai lá e obedece e se submete a esse mover de Hashem, a esse mover do Espírito de Deus. Que, como eu falei, foi isso que também o capacitou, lhe revestindo de autoridade para iniciar seu ministério, a fim de ensinar, fazer prodígios em nome de Deus. Então o Espírito de Deus liberou o mover, que João Batista foi o líder, o precursor, mas que o próprio João deixa claro que estava apenas preparando o caminho para Yeshua. Então vemos que aquela premissa que tem muito aí no corpo do Messias, de que Yeshua, junto com os apóstolos, iniciou o tal do cristianismo, um mover de santidade aí do zero, não é como nos mostra a Bíblia no seu contexto original. E não só isso, também não está de acordo com provas históricas e arqueológicas que temos. Todo um cenário já estava preparado para a vinda e manifestação do Filho de Deus. Muitas pessoas já estavam no espírito de Elias, principalmente João Batista, primo de Yeshua, a fim de preparar o caminho do Senhor. E Yeshua, ele não só compactua com todo esse mover de Deus, Yeshua não só participa e lidera esse mover, esse movimento de santidade e techuvá, de retorno a Deus, mas ordena que nós, os seus discípulos, continuem com esse batismo específico e único. O que ele diz lá no final dos evangelhos, Mateus, Marcos, enfim, aqui vou falar com as minhas palavras: ide por todo mundo, pregando o evangelho, batizando-os em meu nome. E o que eu quero deixar aqui é um encorajamento para nós, dizendo que João Batista se moveu no espírito de Elias em seus dias. E nós, como povo de Hashem, precisamos entender isso e caminhar da mesma forma, para que nesse mesmo espírito venhamos não só esperar o retorno de Mashiach, mas trabalhar para apressar o seu reaparecimento, a sua vinda, o seu retorno, a sua segunda vinda. Precisamos somar nossos esforços neste 6º milênio, unidos, entre aspas, como um João Batista coletivo. Sim, a congregação de Yeshua, composta por judeus e não judeus, deve crescer em unidade e caminhar como se fosse um João Batista coletivo. Porque sim, Elias virá e restaurará todas as coisas. Ao mesmo tempo, Elias já veio e foi João Batista, mas Elias virá e restaurará todas as coisas, pois agora é sua hora, é minha hora, é nossa hora de caminharmos na profecia, restaurando o contexto original da palavra de Deus em meio ao seu povo, para que isso também alcance, impacte a Israel, ao judeu, pois Israel só entra no Yovel, no jubileu, quando suas raízes estiverem no Messias Yeshua. Israel precisa tomar a posse novamente do maior bem que possui, que é Yeshua. Se lermos sobre João Batista na Brit Hadashah, diz lá, em Lucas 1, verso 17, que ele converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor, e que ele iria adiante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Isso João Batista cumpriu. Então vai lá Yeshua e inicia esse jubileu profético, primeiro sobre Israel e em seguida nas nações, após Shavuot, inaugurando ali, ele inaugura a nova aliança, a Brit Hadashah. E claro, a Brit Hadashah é uma aliança que tem como base todas as alianças anteriores. Ela não anula as alianças anteriores. Então vem João Batista, Yeshua e depois os apóstolos. E eles deixaram toda a planta da construção prontinha para nós. João Batista, ele já converteu o coração dos pais aos filhos, o coração dos antepassados para uma próxima geração. Isso foi selado. Então o coração dos apóstolos já foi voltado para nós que viemos depois, graças à obra de Yeshua. Mas agora quem deve se mover somos nós, pois olhem o que aconteceu nesses 2000 anos após nossos pais, os apóstolos judeus. Deturparam aquilo que nos foi legado, retiraram do seio do corpo do Messias, ali em meio ao corpo do Messias, a importância da Torá, retiraram em meio ao corpo do Messias o entendimento correto referente a Israel, o povo judeu, o monoteísmo, o conceito de Torá e sua importância,
a importância da obediência aos mandamentos de Deus. Vejam bem, existe uma lacuna na história, um gap, uma lacuna, e só nos movendo no espírito de Elias é que iremos agora fazer o coração dos filhos se converterem ao coração dos pais. Faze-nos voltar a ti, Senhor, e voltaremos. Renova os nossos dias como dantes. Isto que acabei de citar aqui está no final do livro de Lamentações. Isso pode ser, sim, aplicado também a uma restauração do serviço apostólico e profético no corpo do Messias. Faze-nos voltar a ti, Senhor, e voltaremos. Renova os nossos dias como dantes. Ou seja, para avançar é necessário voltar, pois remover os marcos antigos colocados pelos pais, que aqui no caso eu estou atrelando aos apóstolos judeus. No livro de Provérbios temos essa instrução: não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Provérbios 22, verso 28. E onde estão aqueles que se levantarão neste tempo em prol de uma restauração apostólica e profética? Essa é a hora de evangelizarmos já dentro de um contexto original, mas também de irmos a Edom, ao sistema religioso, sim, ou seja, entre aspas, a Roma, apregoando restauração através de indivíduos, focando em indivíduos, porque se impactamos indivíduos, impactamos famílias e impactaremos comunidades. Começa-se no micro. Então os apóstolos, eles anunciaram a Torá às nações, mas veio Roma e tirou do corpo do Messias esse entendimento correto sobre a Torá. E aí fica um vácuo. Quem que é esse Yeshua? Olha como as coisas estão conectadas. Pois é a Torá quem mostra a identidade do Messias. O problema é que, sem esse entendimento correto de Torá e a identidade do Messias, que são atrelados aí, até chefe do Vaticano Yeshua vira. E virou. Por quê? Porque é retirado ali o contexto original da palavra de Deus, e para muitos, infelizmente, Yeshua virou chefe do Vaticano. Isso é terrível, pois tiraram a Torá, tiraram Israel e o povo judeu, o monoteísmo, pilares essenciais da única fé, que é a fé dos nossos pais Abraão, Isaque e Jacó, ou Israel. Pois é um só Deus e uma só fé, um só batismo, olha aí. E fizeram o que fizeram. Agora está aí um Jesus, como dizem os rabinos, romano, sentado às portas de Roma junto com os leprosos. Para quem não conhece, existe um escrito judaico que traz algo como: onde se encontra o Messias? O Messias está lá sentado às portas de Roma junto com os leprosos. E a gente precisa entender que esse Jesus romano aí, entre aspas, ele é impuro para Israel, é estranho ao povo de Israel. Então temos que ser agentes trazendo esse jubileu. Mas para isso, nossas raízes, as minhas raízes, têm que estar somente em Yeshua. Não pode estar em judaísmo, nem em tradição cristã, no sentido de dogmas que vêm estar acima aí da palavra de Deus, os dogmas de denominações. Não, nossas raízes, as minhas raízes devem estar apenas em Yeshua e na sua Torá, que é a Torá de Deus. Só assim traremos o jubileu. Yeshua, a maior herança de Israel, mas que na semelhança de José, filho de Jacó, foi vendido, entre aspas, nações, precisa retornar para o seu povo. Olha aí. Por isso que o jubileu é importante, porque o que acontece no jubileu? Diz lá que tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Ou seja, no jubileu, o bem maior de Israel volta para o povo judeu, que é Yeshua. Ele é o maior bem de Israel. Yeshua, entre aspas, se tornou um escravo hebreu ali, que tem sido usado por Edom, por Roma, há 2000 anos já, ou mais de 2000 anos. O corpo do Messias deve crescer em unidade, se movendo no espírito de Elias, no espírito de Goel, que é o espírito de resgatador. Hashem está mexendo com o seu povo, e certamente Elias virá e restaurará todas as coisas. O corpo do Messias está sendo imerso em um novo tempo, e nós devemos continuar a vestir novamente a Yeshua como judeu, como rei de Israel, pegar Yeshua pelas mãos e levar ele para o seu povo, porque é a ordem de Hashem de, no jubileu, restaurar a herança original, restaurar a herança perdida. Yeshua nunca deixou de ser judeu. Aprove sim a Deus deixar ele em Roma, entre aspas, nas nações, pois mesmo assim ele tem sido bênção para o mundo.
A gente precisa entender que o Cristo ressurreto, como gostam de usar assim, o Cristo ressurreto, ele sempre trabalhou durante a história e continua trabalhando. Sem Yeshua nada podemos fazer. Ele é quem tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele possui as chaves da morte e do inferno. Agora imagine quando ele voltar ao povo de Israel, que será no tempo conhecido milênio, no seu retorno, na transição ali entre o milênio atual, que é o 6º, e o 7º milênio. Ali Israel cumprirá plenamente sua missão e haverá liberdade às nações e grande salvação. Que Deus possa nos abençoar em nome de Yeshua.